Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Opinião Sem Pretensão, por aqui, Ricardo Almeida. Senhoras e senhores, enquanto isso, aqui no Brasil, direita versus direita. E quem sai perdendo é sempre nós, ou melhor, é sempre você, né, que acredita ainda em político e principalmente tem político de estimação, né? É incrível, cara. Uma coisa que eu estava analisando recentemente é o seguinte: você provavelmente deve conhecer um empresário falido, você provavelmente deve conhecer um empreendedor falido, artistas falidos, cantores falidos, enfim, quase todos os segmentos da sociedade você conhece alguém falido. Mas eu tenho certeza absoluta que você não conhece político falido. Não só o político, mas a família dele. Já perceberam isso? Que não existe político e muito menos família de político falida. Isso depois que ele sai da política. Depois que ele sai da política, depois que ele sai dos holofotes da política. Depois que ele sai dos holofotes da política, ele, claro, e toda a sua família, vocês percebem que ele continua ainda levando a sua vida de luxo, a sua vida de regalias, a sua vida de milionário. Tem políticos que já saíram da vida pública fazem anos, mas continua ostentando a pose e as suas receitas milionárias, né? Você vê aí nas redes sociais. E o cara já não é mais político. Então, ou seja, não existe nesse país político falido e muito menos a família dele também. Existe empresário gigantesco. Você vê aí o Ike Batista, né, e tantos outros empresários que eram gigantes, milionários e faliram. Microempreendedores, pequenos empresários, enfim, quase todos os segmentos. Cantores, né? Você vê aí muitos cantores também das antigas que não souberam aproveitar a fortuna que ganharam e faliram. Cantores, enfim, artistas, né? Atores, atrizes que foram parar aí por conta de droga, por conta de não saber administrar a sua receita, acabaram falindo. Mas você não vê isso na política. É incrível, né? Você não vê não só os políticos, mas volto a dizer, a família deles também. Então, eu acho que é importante dentro dessa análise a gente realmente voltar os olhos com atenção para quem nós vamos votar, né? Para quem nós vamos colocar lá no poder. É muito louco isso, cara. Assim, o país praticamente afundado na miséria. Muitas famílias tendo problemas financeiros graves, famílias que não têm o que comer. Isso aí já fazem anos e anos e anos, décadas e décadas, e continua da mesma forma, né? Não existe melhora. Já faz décadas e décadas, desde que, sei lá, o regime militar saiu, que você não vê uma época assim, essa época aqui é uma época boa do país. Me aponta aí na história uma época que foi boa, que você viveu bem, economicamente falando. Teve alguns altos, alguns momentos bons, mas não foram aqueles momentos que realmente o povo brasileiro merecia, né? Era algo muito superficial. E com certeza era algo não só para beneficiar o povo, que de certa forma era só uma enganação ali para beneficiá-los, mas na verdade era para beneficiar eles mesmos, né? Os próprios políticos, os próprios governantes. Então por isso que eu sempre falo que o povo ele precisa realmente deixar de idolatrar esses caras e cobrá-los com vontade, cobrá-los com força. A população, ao invés de cobrá-los, trazem os caras para dentro de casa, idolatram os caras, como se os caras fossem salvar o Brasil, né? Quando eu falo os caras no plural, geralmente é um governador, um prefeito, um deputado, ou até um presidente, né? E não vai salvar, cara. Tira isso da tua cabeça que não vai salvar. Um ser humano, um político,
ou um grupo político não vai salvar, e muito menos ele tá a fim de fazer isso. Mas não tá nem um pouco a fim de fazer isso, cara. Nem um pouco. Tá preocupado com os interesses dele. E essas coisas que fizeram, se a gente for para analisar também, essas coisas que fizeram em relação a benefícios ou qualquer outra coisa que eles fizeram lá atrás, desde a época do Fernando Henrique até agora, foram assistências dadas ao povo, mas para que essas assistências voltem para eles em forma de voto. É o que todo mundo chama de curral eleitoral, né? E nada mais é do que um curral mesmo, igual o curral de fazenda, onde tem os bois, as cabeças de gado ali, e essas cabeças de gado dão leite, dão carne e dão outros materiais, né? A mesma coisa acontece na política, é o curral eleitoral, ou seja, aqueles gados, que o pessoal chama assim, né? Aqueles gados dão o poder, né? O poder e a estadia deles estarem no poder sempre, né? Sempre, sempre, sempre. O Dr. Enéas falava, né? Eu nunca vi ele dizia, né, o Dr. Enéas, eu nunca vi um capitão do exército voltar a ser sargento, um sargento voltar a ser cabo, aí um cabo pular de cabo para capitão. Eu nunca vi isso, mas na política é assim. E é a pura realidade, né? Na política o cara sai governador, vem para prefeito, de prefeito vai para governador, de deputado federal ele já pula para governador. E sem contar também, né, que nesse antro político, é aquilo que também falava o Dr. Enéas, né? Não se precisa de nada para você chegar, nenhum diploma, nenhuma exigência técnica para você chegar lá no poder. Não exige nada, né? Não se exige nada. Basta você ter um apoio popular, se inscrever ali, nem nome limpo, nada. É só você se inscrever ali, se afiliar a algum político, aliás, se afiliar a algum partido político, e você já começa a concorrer aí às eleições que você queira concorrer, vereador, deputado estadual, federal, prefeito, governador, etc e tal, né? Tem gente que nunca foi nada, nunca exerceu um cargo nenhum. É o caso do Lula, né? Nunca foi nada, já pulou logo para presidente, né? E ele falava muito isso, Dr. Enéas. Então é incrível. Agora, para você entrar numa empresa, ou você que estuda, você que se forma numa universidade, faz pós-graduação, doutorado, etc e tal, toda uma experiência e um preparo para você chegar naquela profissão que você tanto sonhou, né? Enquanto os caras, e sem contar que você faz tudo isso, toda essa andança, toda essa sofrência profissional, estudando dias e noites, participando de concurso, entrevista, escambau A4, e se exige isso, e se exige aquilo, e tem que se preparar para isso, tem que tirar o diploma daquilo, aquela coisa. E no final das contas, você vai ganhar um mísero salário, né? Um salário que mal dá para te sustentar, né? Quantas e quantos caras que tem, quantas e quantas pessoas no Brasil que tem cursos, que tem doutorados, que tem faculdade e ganham um mísero salário que não dá nem para sustentar ele mesmo, quanto mais uma família, né? Enquanto os caras, né? Enquanto a politicagem, os políticos que não tem exigência nenhuma para você ocupar cargo nenhum nesse país, na política, né? Você não se exige nada para ser deputado federal, deputado estadual, só basta você se afiliar a um partido e ser eleito. Pronto, ter apoio popular e pronto. Não importa se você já roubou, matou, se você tem ficha limpa ou suja, não importa, né? Isso aí não importa, né? Então, o que acontece? Sem contar que, além de tudo isso, de não se exigir nada, quando eles se elegem sem ter experiência nenhuma, sem ter exigência nenhuma técnica, né? Principalmente técnica e pessoal depois, né? Mas principalmente técnica, eles vão ganhar um salário milionário às custas e nas costas, ou melhor, às custas, né? Às custas de você aí,
que está se preparando para entrar na faculdade, que está se preparando para cursar um doutorado, que está se preparando para, enfim, entrar num tão sonhado cargo público, né, ou até de um cargo superior, um juiz, um advogado da União, etc. e tal, né, para ganhar um salário ali que, perto do salário dos caras, perto do salário desses políticos, é um troco de pão, né? É um troco de pão. Para você ver a que ponto esse país chegou, né? A que ponto esse país chegou. Então, ou seja, a política é exatamente isso. É uma porteira aberta, estilo boate, né? Onde todo mundo entra sem preparo pessoal, sem preparo técnico, sem nada. Não se exige nada, nem ficha limpa, nem nada. Antigamente se exigia a ficha limpa, hoje não exige mais, né? Nem toca mais no assunto, né? Nem toca mais no assunto. É muito triste viver num país assim, onde ministros que são indiciados, pelo fato de eles estarem no poder e terem a máquina na mão, né, e terem ali o poder na mão de decidir todas as coisas, né, é muito triste saber que não vai acontecer nada com eles. Essa CPI aí do crime organizado e até do Banco Master, que indiciou aí o Alexandre de Moraes, o Paulo Gonet, o Gilmar Mendes e o Toffoli, foi bem claro, todas as reportagens que inclusive começaram a cobrir isso, né? Não se fala mais em outra coisa a não ser essa pauta, foram categóricos em dizer que ainda isso é só o primeiro passo, mas que ainda não tem efeito nenhum esse indiciamento. E não vai ter mesmo, né? Vai ficar por isso mesmo. Os caras não vão ser condenados, não vão ser julgados como foi o Bolsonaro e toda a sua turma. Não vão ser, cara. Não vão ser. A não ser que isso aconteça um milagre, sei lá, enfim, venha um cabra macho para a presidência, macho mesmo, de saco roxo, como dizia o Collor, e até o Eduardo Bolsonaro usou essa frase recente, e consiga dar uma reviravolta nisso. Mas se isso não acontecer, vai terminar em pizza, não vai dar em nada isso. Aí eu vejo algumas pessoas falando: nós temos que eleger senadores comprometidos com impeachment de ministros. Mas os caras não vão ser comprometidos com isso. Para isso acontecer, tem que, sei lá, se eleger uns 30 até 40 senadores cabra macho mesmo. Cabra macho mesmo, que não tenha medo do sistema, que peite os caras mesmo, estilo a lá Bolsonaro em 2018, 19, mas que não seja bravata, né? Porque a grande maioria foi só bravata, no caso do Bolsonaro na época, né? Foi só bravata, na hora que era para ele realmente agir, ele se acovardou, foi frouxo, né? Então, no caso dois senadores, por mais que se elejam senadores, que é o que todo mundo quer da direita, se elejam senadores comprometidos em fazer o impeachment dos ministros, em promulgar ali e protocolar o impeachment dos ministros, não vão acontecer. Isso inclusive vai ser, você vai ouvir muito isso nas campanhas políticas, né? Todos os senadores vão tocar nessa pauta. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos senadores vão tocar nessa pauta aí, para se eleger. Mas depois que se elegerem, depois que eles estiverem lá dentro, eles não vão ligar para isso, cara. Não vão ligar. Tanto é assim que o relator dessa CPI aí, o Alessandro Vieira, lá do Sergipe, ele falou que teve muita gente que deu para trás. Ele foi muito boicotado por conta de provas que sumiram. Enfim, foi muito boicotado, né, o trabalho dele por conta disso, porque todo mundo tem rabo preso. Ele mesmo falou um tempo atrás, antes de ocupar a relatoria da CPI, ele falou isso, que tinha muita gente de rabo preso, por isso que essa pauta do impeachment dos ministros não ia para frente. Então, acho que mais da metade dos políticos do Brasil, mais da metade tem rabo preso com alguma coisa de ilícita. É por isso que as pautas de corrupção e de crime organizado não vai para frente, cara. Então o que eles fazem? Eles pegam, ficam caladinho ali na deles, fingem estar lutando pelo povo, com melhoria disso, melhoria daquilo, mas na verdade o que eles fazem é se atacar uns aos outros, enriquecer cada vez mais,
né? Vão enriquecendo cada vez mais, ficando milionários e milionários e milionários. E quem se lasca no final das contas é o povo que fica aí ferrado a ver navios. Se você prestar atenção, o que foi feito, provavelmente deve ter algum político, aí que o Brasil é gigantesco, deve ter algum político que fez alguma coisa boa nesse país ao longo desses últimos anos, né? Mas a grande maioria não fez nada, cara. Aqui no meu estado, por exemplo, aqui na região norte, os 7 estados que compõem a região norte, a região tá jogada no lixo, cara. Jogada no lixo, uma miséria absurda, uma pobreza absurda, dificuldade para tudo. Fora em outros estados, imagina na região nordeste como é que não tá. Então o que é que esses caras estão fazendo, cara? Não estão fazendo nada. Eles estão preocupados com eles mesmos. E que se dane a população. A educação falida, sucateada, impostos cada vez mais impostos. Enfim, quem se ferra melhor, né, no final das contas, é a população, cara. Então fica a lição, fica aí essa reflexão para você fazer às vésperas das eleições. Vamos votar em quem realmente se compromete com a população e cobre, cara, cobre. Passe o ano inteiro cobrando, passando e-mail para gabinete. O próprio Nando Moura fala isso, né? Cobre os políticos, inclusive ele coloca exemplos lá no canal dele de e-mails para você mandar cobrando esses caras, né? Então acho que as coisas só podem dar um sinal de vida rumo à melhora quando a população brasileira acordar desse sono profundo da ignorância e começar a cobrar os políticos. Se isso não acontecer, infelizmente, vamos viver mais décadas e décadas nessa miséria, ou a tendência é piorar cada vez mais e mais. Então é isso, senhoras e senhores, esse foi o vídeo aqui do canal Opinião Sem Pretensão. Obrigado pela audiência, obrigado por ouvir esse áudio / vídeo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!